Só um momentinho, gente, que estamos. Deixa eu fazer tudo som. Hello? Estamos online? Tá certo? Beleza, pessoal. Todo mundo ouvindo a gente? Tá tudo certo? Então, acho que sim. Estamos ao vivo. Então tá bom. Manda no chat aí se está todo mundo conseguindo nos Fala, ouvir, pessoal, tudo bom? ver bem. E hoje a gente está aqui num mais um chat com vocês, né? Mais um webinar aqui da Max Solution. E hoje vocês viram tem um convidado especial aqui, né? Especial de A Halloween. gente está com o Olha que Gissol, beleza. mais conhecido como Zé. Aí, ó. Especial de Halloween. E a gente vai estar falando de um assunto bem interessante, assim, que acho que Zero tem Trust, tudo a ver. Exato, que é o Zero Trust. né? E tem um ponto, né, interessante. Não sei, fala um pouquinho, só conta a sua experiência Com super Zero Trust? rápida com Zero Trust. Mas será que eu conto mesmo aqui, cara? Acho que vale a pena. Pô, o importante é a gente, assim, a filosofia principal do Zero Trust. Vou ajudar. Mas olha pra câmera, né? Vou ajudar. Tem um conceito muito forte, né, em Zero Trust, que acho que é a base de tudo, que é chamado assim de você nunca confiar, sempre verificar. Tá. Mas hoje, por exemplo, tô com o Jigsaw aqui. O Zé tá, né, com uma máscara aqui, Sim. especial de Halloween. Como que a gente consegue verificar as pessoas, né, se elas estão com uma máscara, se elas estão ali de forma anônima, né? Vamos pegar a questão do filme Anonymous, né? Por exemplo. Filme Anonymous? Exato. Como que a gente sabe quem é por trás da máscara? E aí? Fica essa dúvida, né? Vai ter que tirar a máscara, né? Tira a máscara. Ô Zé, tira a máscara. Vamos verificar então. Olha aí! Caramba! Que diferente, Zé, hoje. Olha a nossa brincadeirinha. Tá diferente. Nossa pequena brincadeirinha. Aí, tô aqui sem máscara. Obrigado na sala pela participação. Salva de palmas pro Bruno na sala. Nosso grande ator incrível de hoje. Então, a brincadeirinha serviu para isso, gente. Fazer essa ponte pro nunca confie, sempre verifique. Exato. E pra gente ganhar um corte legal também pro Instagram. Exato. Como que a gente identificar, né? Se alguém tá com uma máscara. Pode ser na biometria, né? E eu duvido, põe aí nos comentários, eu duvido que alguém sabia disso. Duvido que alguém sabia que não era você. Será? Eu acho que não. Eu não sou tão gordo. Eu acho que não. Será? Pra mim tá bem parecido. Eu já ofendi o Bruno, né? Também de tabela. Essa água é minha? É sua. Nunca confie. Sempre verifique. Sempre verifique. É minha mesmo. Então. E é isso, gente. Né, um episódio especial. Especial, feliz Halloween para todo mundo. Olha aí, ó, a Verônica falando, não é o Zé, certeza. O Zé não é o Zé. O Zé não é o Zé. Esquizofrenia pura, né? Suco da esquizofrenia. Então, deixa eu abrir a colinha aqui, porque como todo bom dia das bruxas, a gente teve problemas técnicos, né? Então, só um segundinho. Muito boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Estamos começando demais. Quem tá chegando agora, assista depois o comecinho desse webinar na gravação, tá? Vai estar disponível. Assim que a gente terminar, vai estar disponível. Você só vê os 2 primeiros minutos. Que também, se não vir, vai ser arrepender. Então tá tudo bem. O bloco é esse aqui? O bloco tá. Exato. Beleza, então é isso aí. Então, só dando um contexto, né, pro pessoal, a gente vai estar falando de Zero Trust. São 5 pilares principais no conceito de Zero Trust, né? O Zero Trust ele não é uma tecnologia, ele não é uma ferramenta que você vai comprar e comprei o Zero Trust. Agora é uma filosofia. Exato, é uma doutrina. A cultura de Zero Trust. Exatamente. Deveria ser uma cultura, né? Um paradigma, por assim dizer, mas deveria ser uma cultura em todas as empresas e tem sido cada vez mais forte em todo o meio corporativo. Exato. Então a gente vai estar falando dos pilares que compõem, né, esse conceito de Zero Trust. Então esse conceito ele não fica só relacionado a uma ferramenta de controle de acesso à rede ou controle de acesso de single sign-on, como vocês já conhecem. Ele abrange várias áreas, né, de segurança. E para quem é dos animes aí, sem querer fizemos uma referência ao Demon Slayer, né? Os pilares. Sim.
E o nosso primeiro pilar, o nosso primeiro Hashira, é o IAM, a gestão de identidade, cara. Que é onde começa tudo, né? Toda essa parte da verificação. Se você não tem identidade, você não sabe quem é a pessoa, se você não tem isso muito bem definido e estruturado na empresa, a segurança fica extremamente comprometida. Essa é a palavra que eu queria. Então, Pedro, o que a gente tem para destrinchar em cima de identidade? Como que isso é trabalhado dentro do paradigma de Zero Trust? Sim, vamos lá. Então, quando a gente fala de IAM, a gente tem várias funcionalidades, né, dentro ali da parte de IAM que vão possibilitar a gente alcançar o modelo de Zero Trust. Primeiro, é você conseguir identificar as pessoas. Então, cada pessoa tem uma identidade, né, e essa identidade ela vai ser usada em todas as ferramentas ali que estão integradas nesse ecossistema de IAM que você criar. Outro ponto, que é a questão de sempre verificar também. Você é você, mas tem coisas que só você sabe. Que só você tem. Isso aí? Ou que só você é. É verdade. Que é, por exemplo, a questão do múltiplo fator, MFA, né, que você já conhece, MFA muito. Então, você precisa, além de se identificar, você muitas vezes tem que mostrar uma credencial, né, comprovando que você é você. Seria tipo um crachá. No caso aqui, a gente pode usar, por exemplo, um MFA no seu celular para validar que, de fato, ele está no seu dispositivo, aquele dispositivo é seu. Biometria facial. Exato. Às vezes o celular você tem que desbloquear com biometria para confirmar que é você, ou a própria biometria facial, sua digital, e assim vai. E outro ponto importante também é a questão de que, através da parte de IAM, você alcança toda a questão também de governança e auditoria. Então, quem são aquelas pessoas, o que elas estão utilizando, você consegue identificar as pessoas no ambiente. Então, quem está acessando aquela ferramenta, você sabe quem é, com qual permissão, em qual momento aquilo aconteceu, quando ela recebeu de fato aquele acesso, quem concedeu aquele acesso. Então, tudo isso vai contribuindo para você usar essas informações que o IAM vai gerar para você alimentar talvez outras ferramentas que vão compor o Zero Trust. Tá? Perfeitamente. Eu estou fazendo um quiz enquanto você está falando. Show. Vocês vão gostar das perguntinhas que eu vou colocar aqui agora. Criar e compartilhar. Vamos ver se vai para todo mundo. Olha que legal. Tem aí, então, um questionário, um quizinho para vocês responderem como está o Zero Trust na empresa de vocês. E eu queria aproveitar e fazer um convite. Tem um botãozinho aqui embaixo da live. Faça um diagnóstico do Zero Trust. O que é isso? A Jump Cloud disponibilizou um sistema de assessment para entender como que está o nível do Zero Trust dentro da empresa de vocês, nesses 5 pilares que a gente vai abordar. Então, são 10 perguntas que você responde como totalmente implantado, parcialmente ou não implantado, e no final você recebe um diagnóstico completo, um relatório de tudo o que está, de como está a configuração, como está o nível da sua maturidade, essa é a palavra, na maturidade do seu Zero Trust na sua empresa. Então, convido todo mundo a clicar aqui e quem está assistindo isso daqui pelo corte depois, a gente vai deixar um link e você pode fazer esse assessment totalmente gratuito. Show? Show. Faz lá, só clicar. Então, Pedro, de IAM a gente já abordou tudo que precisava falar? Só eu não ouvi você falar de... você falou da auditoria e governança, exato, né? RBAC, tudo bonitinho. Vou trazer um ponto só que eu acho que é importante. A gente fala muito, né, sobre a questão de o Zero Trust, assim, para você conseguir alcançar um cenário de eu estou, de fato, auditando, verificando todos os acessos que eu tenho dentro da minha empresa, eu sei exatamente quem está fazendo isso. É importante também você ter um local da verdade, né, que você possa confiar em quem são aquelas identidades. Então, a parte de IAM, ela permite você fazer isso, né, seja com uma solução ali de IDM, IAM, né, ela vai permitir você concentrar essas identidades que podem vir de várias fontes. Imagina que você trabalha numa empresa que é muito grande, vocês podem ter diversas sistemas de RH, por exemplo, diversas bases autoritativas. Uma loucura, né? Uma loucura. E você precisa concentrar isso em algum lugar para, de fato,
ele mandar para todas as outras ferramentas saberem exatamente em quem ela deve confiar. Porque senão cada uma tem a sua própria base de autenticação. Né? E a gente fez a brincadeira de que é uma loucura, mas às vezes é consequência do crescimento da empresa, né? Exato. Que a empresa vai e compra uma menor, compra outra, cada uma tinha o seu sistema de RH, e aí quando você vai olhar, como é que você vai integrar tudo isso num lugar só? Exato, e o IAM permite fazer isso. Ele se torna o seu ponto da verdade, onde todas as soluções, na hora de fazer o acesso, ela consegue validar de maneira segura, de fato, quem que está fazendo aquele acesso. Né? E aí o IAM, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ele também faz o papel da verificação adicional. Né? Então, aí tem vários pontos, ele vai funcionar junto com verificação, por exemplo, de acesso à rede, que a gente também vai abordar. Então, deveria, pelo menos, né? Todo IAM que se preze deveria fazer isso. O mínimo. Não sei se todos fazem, mas... Pois é, tem um aí bom, viu, que faz. Exato. E segundo pilar, então? Segundo Hashira. Então, o nosso segundo pilar é a confiança do dispositivo. Como que você garante que o dispositivo, que aquela identidade que você verificou está utilizando, como que você garante que aquele dispositivo é idôneo, é seguro? Ele é da empresa mesmo? O cara está usando o dispositivo que ele pegou da casa deles, o celular da mãe, para trabalhar? Aquele monte de mensagem totalmente... De bom dia. De bom dia. Aquelas mensagens totalmente sem vírus, que sua mãe abre, sabe? Será que é bom? Será que você consegue ter certeza daquilo? Como é que a gente faz, Pedro? Exato. A parte de confiar no dispositivo, acho que é um dos pontos assim, principais do modelo Zero Trust. Além de você precisar identificar a pessoa, você precisa garantir também que ela está de um dispositivo confiável. Porque aquele é o ponto de acesso para a rede inteira, né? Exato. É por ali que entram os problemas. Exato. Exatamente quem que está acessando, mas com o que ela está acessando também. Então, a questão da parte de confiança do dispositivo é importante nesse sentido. Então, você tem ali a identidade, que você agora sabe, cada um tem a sua, ela vai ser verificada no acesso, mas o dispositivo, ele é a porta de entrada, por exemplo, para acontecer um ataque de ransomware, por exemplo, para acontecer, vamos supor, um roubo de sessão, que acontece através do dispositivo, a pessoa recebe algum arquivo no dispositivo, baixa aquele arquivo, tem um script que rouba a sessão do navegador, quando vai ver a pessoa abre aquele navegador totalmente autenticado, né, na ponta remota. Só que aí, se você não valida o dispositivo, para o seu sistema, por exemplo, até para o seu sistema de IAM, se você não está fazendo a validação do dispositivo, aquele acesso é confiável. Eles estão falando que está muito ruim a conexão. Será que nós estamos com algum problema de internet aqui? Tá chovendo bastante aqui na região. Eu infelizmente, não sei a gente deve estar com alguma instabilidade, porque a gente não está dependendo, eu acho, a gente não está dependendo de Wi-Fi, tá tudo cabeado. Então, tá tudo cabeado, né? Tá cabeadinho, tá tudo bonitinho. Voltou. Então, é isso. É Deus. Tem que confiar, né? Não tem. É o Deus da internet agindo por meios misteriosos. Travou mais um pouquinho, gente. Para quem estiver travando, conseguem reiniciar? Talvez estejamos com algum problema de conexão. Tá travando um pouquinho. Vamos continuar. Assim, vai ser gravado. Então, se travar em algum momento... Peço perdão, a gente vai verificar o que está acontecendo, porque o ideal é que desse para assistir ao vivo, né? Exato. Então, vamos lá. Então, o ponto do dispositivo, né? Ele, além de você identificar a pessoa que está acessando, o dispositivo é um ponto importante. Uma vez que aquele dispositivo pode estar comprometido, ele pode trazer um risco muito grande de acesso ali ou causar, né, um incidente. E também tem a questão de, como eu falei, acontece um roubo de sessão. Se você não identifica o dispositivo, não verifica esse dispositivo que está acessando a rede, basicamente para o seu sistema, até para o seu sistema de IAM, ele vai ser confiável. Ele é só mais um acesso de uma pessoa que se identificou corretamente, teoricamente. Então, o ponto de você confiar no dispositivo, ele se torna bem importante. E a gente tem os desafios, né? Que é o quê? Como que você confia no dispositivo, muitas vezes no ambiente que você tem Windows, Mac, Linux e até celular, né? Então, você tem uma solução que vai possibilitar você a gerenciar de forma igual as três principais plataformas, né, três principais sistemas operacionais, quando a gente fala de, por exemplo, de
de equipamento de trabalho, que é Windows, Mac e Linux, ele é um ponto importante, porque o que a gente vê, né, em muitos lugares eu tenho tudo configurado para o Windows, eu tenho toda a parte ali do Zero Trust para o Windows, eu valido todos os computadores que acessam a minha rede, porém, eu tenho alguns desenvolvedores que usam Linux. E aí, eles eu não consigo auditar. Eu não consigo identificar, não consigo saber quem está acessando. Puta, então, mas também Linux é uma dor de cabeça. Ah, merda, viu? Então, isso é um grande problema, né? E aí você ter uma solução que vai conseguir gerenciar tudo é muito importante. Tá? Outro ponto, questão de postura, né? Não basta você confiar no dispositivo. A minha postura falando isso aqui. Não basta você confiar no dispositivo e passar a gerenciar ele, se você não garante que ele também está seguro. Tem. Então, a questão da postura do dispositivo é você garantir que ele siga um baseline ali, ele tenha um padrão de configuração. A garantir que ele está seguro não é só instalar o Avast. Tá? O famoso Avast. Você precisa garantir que ele tenha as políticas de segurança apropriadas de acordo com o que você usa na sua empresa, que ele tenha os aplicativos permitidos, instalados, que os usuários, por exemplo, não possam instalar qualquer aplicação no dispositivo sem que você precise validar. Então, tudo isso também faz parte, tá, desse pilar de Zero Trust, que é a de confiança no dispositivo. E por último, a gente deixou aqui anotado que é a questão também do privilégio, né? Você confiar no dispositivo, você ter o dispositivo agora gerenciado por alguma ferramenta, ele ter ali uma ferramenta, por exemplo, de EDR instalada, para garantir também a postura em relação a ameaças. Mas, por exemplo, esse dispositivo ele tem o usuário como administrador. Então, aquela pessoa ela consegue fazer basicamente tudo, principalmente se for um Linux, um Mac. O usuário admin ele consegue mexer em praticamente tudo do sistema. Mas você tenha controles, né? Muitas vezes o que a gente vê é que em Linux você tem o usuário como administrador, porém você fala assim, mas eu instruí ele, né, a não cometer alguma coisa. Nunca confiar, sempre verificar. Para essa pessoa, se ela estiver mal intencionada, simplesmente quebrar uma parte do sistema para conseguir acessar alguma coisa, se tinha algum tipo de controle, é muito fácil, tá? Então, é um ponto de falha muito grande, que é muito comum de ver, e eu sei que é muito difícil de resolver também. Você tirar o administrador de um time de tecnologia, por exemplo, que tem que subir a aplicação o tempo todo, ou que usa Linux, é muito difícil. Mas, com as soluções certas, você consegue chegar nesse resultado. O usuário ele nem sempre precisa ser administrador o tempo todo. Você pode conceder, às vezes, um acesso admin por um tempo específico e auditar depois o que foi feito. Você pode... Já pensou se tivesse uma solução que faz isso, gente? Não, seria incrível. Caramba. Eu acho que tem uma boa, hein? Só falando. Só para comentar, né? E com isso a gente vai para o nosso terceiro pilar. Nosso terceiro Hashira, o pilar do acesso à rede e aplicativos. Acho que eu não preciso nem dissertar sobre isso, né? Pedro, como que a gente entra nessa seara tão delicada? Vamos lá. Aqui a gente vai trazer dois conceitos, né? Vamos falar do mais simples primeiro, que eu acho que é o que todo mundo aqui já está mais acostumado. Principalmente quem trabalha, né, com essa parte de IAM. A questão do acesso a aplicações primeiro, ele também é um ponto muito importante. Ele normalmente vai funcionar junto do primeiro pilar, que é o pilar de identidade. Então, uma vez que você identificou a pessoa, ela tem de fato um usuário ali que está sendo sincronizado, está puxando informações de uma base autoritativa confiável, vamos supor que é o seu sistema de RH. Agora chegou o momento de você utilizar essa mesma identidade para conceder acesso a várias aplicações que você tem no ambiente. Para nenhuma aplicação ficar, por exemplo, conferindo na sua própria base, que provavelmente vai ser uma base que você não vai auditar. Não vai ter esse sincronismo, não vai manter ela atualizada o tempo todo com as informações corretas de departamento, e principalmente você não vai conseguir manter essa base com as permissões corretas, né? Um ponto também do Zero Trust é a questão do mínimo privilégio. Então as pessoas elas não precisam ter mais acesso do que de fato ela precisa ali para exercer a função dela. E o que acontece quando você não tem esse controle centralizado é que cada ferramenta, e muitas vezes cada ferramenta tem o seu time próprio que administra, e aí às vezes para aquele time que
tá ok, ele não tem o conhecimento ali da parte de segurança de AM, é mais fácil ele deixar todo mundo como admin, muitas vezes. Ou, se não admin, uma permissão muito elevada. É mais simples, ele não tem trabalho no dia a dia. Parece uma ótima ideia. Exato. E ele não vai ter trabalho no dia a dia, sabe? Para gerenciar a ferramenta. Não vai ficar aquela coisa, putz, não consigo fazer tal coisa na ferramenta, mexe lá para mim, por favor. Não existe isso. Então é bem comum você pegar ferramentas que não usam uma base, não tem um provedor de identidade único para a parte de permissionamento e acesso, você chegar na ferramenta e todo mundo tem um acesso privilegiado enorme, né? Então, o ponto de acesso a aplicações usando junto do primeiro pilar, que é a parte de gestão de identidades, é muito importante nesse sentido, porque a gente concentra todas as regras de acesso em um único local, e aí você garante que todo mundo que vai acessar aquela ferramenta, ela passe pela sua regra adequada. E aí essa regra pode ser de acordo com a função da pessoa, com o departamento, com o nível de acesso que ela tem na ferramenta, né? Então você tem uma ferramenta de single sign-on para integrar parte de autenticação via autenticação SAML, OpenID, é muito importante. Eu gosto quem nada a ver com o assunto, mas eu gosto que, aliás, tem a ver. Eu gosto quem chama o Samuel de Samuel. Samuel. O protocolo Samuel me pega de um jeito muito bom. Perfeito. Continua, por favor. E então esse ponto aqui do nosso pilar é bem importante a gente controlar a questão de acesso. A gente controlando, né, centralizando essa parte de acesso, permite também a gente criar regras, né, de verificação, que é aquele sentido de nunca confiar, sempre verificar. Toda vez que alguém vai acessar uma ferramenta, eu quero fazer uma verificação. Eu quero validar se o dispositivo dela é gerenciável, se é um dispositivo, né, corporativo, se ela, por exemplo, está dentro da minha... Se ela está conectada, por exemplo, na minha solução de ZTNA, de Zero Trust Network Access. Eu quero validar se o disco daquela máquina é criptografado. E um ponto também que é bem difícil você lidar com isso, né, hoje em dia, que é a questão do BIOD. A gente falou de gestão de dispositivos, mas e quando você não pode, né, gerenciar o dispositivo? Bring your own device. Como gerenciar, aliás, gerenciar não, porque você não pode, mas como lidar com aquele computador pessoal daquele cara que você contratou no Amapá. Exato. E aí o cara é bom, mas e aí? Vai mandar o computador por Sedex pro cara? Exato. E aí vem, né, o grande desafio. Como que você lida com o BIOD ao mesmo tempo você precisa manter essa cultura de Zero Trust? E a parte de gestão de acesso, ela entra aqui, porque a gente tem soluções que, por exemplo, a gente consegue validar não o dispositivo em si, mas a gente pode validar o perfil do navegador que aquela pessoa está usando. E você validar o perfil do navegador, não necessariamente você precisa ter um agente instalado na máquina. A pessoa pode simplesmente, vamos supor, logar com a conta do Google dela. Ah, tá, é verdade. Ela pode logar com a conta do Google. Vamos pegar um exemplo aqui. O Zé está da casa dele, do computador pessoal, ele precisa acessar as coisas da empresa. E a gente tem políticas de Zero Trust aqui, né? Tem essa cultura de Zero Trust. Eu não consigo, inclusive. O que o Zé pode fazer? Ele não vai conseguir acessar, por exemplo, vamos supor, do Firefox da máquina dele. Não consigo entrar no Notion, eu fico muito louco. Exato. O Notion, por exemplo. Não vai conseguir acessar. Mas, se ele logar no perfil do navegador com a conta corporativa dele, aquele perfil ele vai passar a ser gerenciado, vai receber todo o perfil de segurança que a gente definiu, e aí sim ele acessa somente daquele perfil do navegador, que aí você pode ter controle de DLP, você pode ter o controle das extensões que estão instaladas, sim, e mais um monte de coisa. Mas já tá funcionando isso, não, mas isso já existe. Já está implantado? Exato. Eu não estou conseguindo acessar o Notion na casa. Tem que ter Zero Trust, a gente lava. Zero Trust, a gente lava. Então, esse é um ponto bem importante aqui para a gente ter esse controle também sobre os dispositivos BIOD. Exatamente. E aí um outro conceito, que é a parte de acesso à rede, né? A parte de acesso à rede, ela também é um tópico importante, não faz parte aqui, né, vamos dizer assim, do portfólio da Jump Cloud atualmente, porém é algo que a gente interage bastante no dia a dia, e você tem muita ligação entre gestão de identidade, acesso, com soluções que fazem essa parte de ZTNA para acesso à rede. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês
uma imagem que eu acho que é mais fácil para eu conseguir explicar. Enquanto ele está compartilhando, eu queria convidar vocês de novo a interagirem. Manda pergunta aqui no chat, manda pergunta na parte de perguntas e dá uma olhada nos quizzes lá também, que eu tô dando uma zoadinha. Mas... Faz um quiz bem legal. Um quiz. Pergunta se o pessoal sabe a diferença entre VPN e ZTNA. Eu vou explicar isso aqui agora, tá? Mas acho que é legal, não é muito... a diferença entre VPN e ZTNA? VPN tradicional, tá, gente? Não. Conceito de VPN tradicional. Perfeitamente. Então temos ali mais um quiz, por favor. Né, deem esse feedback pra gente, respondam, interajam, é muito importante a interação de vocês. E é divertido. Né? Então, a gente, sexta-feira, 3 da tarde, todo mundo querendo ir para casa, assiste a gente, fica aqui, bate um papo, é mais legal. Exato. Então, a gente vai ficar um pouquinho menor ali na imagem de canto, tá? Para focar aqui na imagem que eu compartilhei para facilitar. Nossa, o Altemir vai ficar puto agora. Peraí. Desculpa, Altemir! Eu coloquei uma imagem aqui, tá? Eu peguei da internet essa imagem, acho que eu tá pegando aqui do conceito da Fortinet, mas vale para qualquer solução, tá? O que eu vou falar. Como que funciona a VPN tradicional, né? VPN tradicional, você basicamente tem um cliente de VPN, você tem um servidor VPN, normalmente, né, vocês conhecem, normalmente é um firewall, faz esse papel, seja qualquer fabricante, tá? Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, e assim vai. E basicamente, ele vira um concentrador, né? Então, o usuário da máquina dele, ele vai se conectar nessa VPN, vai se conectar nesse servidor de VPN, que seria o firewall, e a partir daí, ele tem um túnel criptografado entre o firewall, e ele ganha acesso na rede. E aqui que está o grande ponto. Quando você está numa VPN, você está dentro da rede, de forma remota, né? Ele cria um conector remoto ali, uma interface de rede remota na sua máquina, e ele emula como se você estivesse na rede local. Então, é como se eu estivesse na minha casa, mas eu preciso acessar a rede da Mac Solution, me conectei na VPN. Basicamente, é como se eu estivesse aqui dentro, né, da rede local. Qual que é o grande risco que isso traz? Né? Que você estando dentro da rede, você consegue enxergar tudo. Então, é como se... quando a gente, por exemplo, o pessoal tem muita dúvida, né? Mas eu vou restringir o acesso da VPN por regras de firewall. Esse também é um ponto bem comum. E aí tem uma analogia bem legal aqui que eu peguei. Só te perguntar uma coisa. Tem como deixar as câmeras lado a lado ao invés de dar todo o destaque pro... Tem. Vou deixar. É melhor, porque na hora de editar não tá aparecendo nem eu, nem você. Vai ficar bom. Aí, beleza. Agora tá dando sim. Pra Só ver, vem um pouquinho mais pra cá, assim, ó, dá uma encostadinha aqui. Opa. Que aí fica bom. Então, isso aqui é o máximo. Então, eu separei uma analogia bem legal aqui para vocês, que é o seguinte. Quando a gente está numa VPN, no caso, a gente dá, né, o acesso, de fato, para a pessoa, para nossa casa. E aí você cria uma regra de firewall, ela consegue enxergar tudo lá dentro, né? Então ela entra na sua casa, e aí a regra de firewall é como se fosse assim, ela já está dentro da sua casa, mas você colocou uma plaquinha na porta do seu quarto falando assim, não entre aqui. Mas ela já sabe todos os cômodos que tem lá, então ela sabe todos os serviços, todas as aplicações que você tem naquela rede. Você consegue ter acesso ali movimentação lateral dentro do ambiente. Então, você consegue infectar máquinas que estejam dentro da mesma rede VPN de você. Então, tem todos esses riscos aqui. E outro ponto, uma vez que você conectou, por mais que você coloque, por exemplo, a gente pode configurar uma VPN para se autenticar via Jump Cloud no Single Sign-On e colocar uma regra de Conditional Policy, de Device Trust. E falar assim, olha, a pessoa só pode se conectar na VPN se ela tiver conectada, se ela se conectar a partir de um dispositivo gerenciado, né, com uma identidade gerenciada. Você pode pedir MFA e etc. Qual que é o grande ponto aqui? Uma vez que ela fez esse acesso, se você tem uma sessão ali para ela ficar conectada 7 horas na sua rede, durante 7 horas ela vai ficar conectada e não vai haver uma outra verificação. Então, qualquer coisa que acontecer nesse meio tempo, a máquina foi infectada durante 7 horas de acesso, aconteceu qualquer coisa,
pessoa ainda está com acesso, ele já foi verificado e ele vai ficar lá até expirar a sessão, tá? Então, esse é o grande ponto, tá? Quando a gente vem já para o ZTNA, a gente muda um pouquinho o conceito. A gente traz o conceito de sempre verificar. Então, a gente tem essa questão aqui, ó, de você ter um broker. As soluções ZTNA chama às vezes de broker, chama de conector, deixa eu ver aqui mais, e chama de gateway, por exemplo, que basicamente é o quê? Você vai tentar se conectar. Quando você for se conectar no ZTNA, você vai passar por um processo de verificação, mas além do processo de verificação tradicional, você também passa por um processo de verificação de postura do seu dispositivo. Tá? Então, as ferramentas de ZTNA conseguem validar se o dispositivo, por exemplo, tem uma solução de EDR instalada, se ela está com as permissões X configuradas no dispositivo, uma configuração, um perfil de configuração tal, se ela tem um software X instalado também, além do EDR, e assim vai. Mas qual que é o grande ponto? Ela faz isso todas as vezes que você tentar acessar alguma aplicação. Então, e não se conecta à rede, você se conecta a esse conector, tá? Você nunca enxerga a rede. Esse conector, sim, ele faz a conexão direta ali com as aplicações, somente naquela aplicação e somente naquele serviço, tá? Então, você nunca vai estar dentro da rede e toda vez que você tentar acessar um serviço novo, você vai passar pelo processo de verificação. E esse processo também ele pode ser de tempo em tempo, tá? Então, esse é o grande ganho de você migrar de um modelo de VPN tradicional para um modelo de ZTNA. E esse processo de verificação, ele vai funcionar junto do pilar ali de gestão de identidades, para validar que você é você vai usar essa identidade para se identificar ali dentro da estrutura do ZTNA. Ele vai validar o seu dispositivo, que precisa ser gerenciado, que precisa ter os softwares que serão gerenciados pelo pilar ali de gestão de dispositivos. E você também vai passar pelo processo de acesso. Quando você for se autenticar no ZTNA, ele muito provavelmente vai estar conectado no seu Identity Provider, que vai fazer todo o processo ali de Device Trust, validar política e tudo. Para então, quando você ir acessar a ferramenta, o ZTNA, ele mesmo faz outra verificação, que aí ele pode considerar outros fatores, tá? Que não estão sendo considerados ali na parte de AM e acesso. E eu queria agradecer aí o Paulo Hidaca, porque o Pedro ele tá até agora falando, não, porque o ZTNA, ele não falou o que é ZTNA, que é o Zero Trust Network Access. Exato. O cara é desumilde, né? Gente, me perdoa. Então, tá falado aqui, obrigado, Paulo. Então, basicamente, gente, esse é o conceito, essa é a grande diferença. E por isso, né, que ele ganhou esse nome, né, além do Network Access, o Zero Trust, porque de fato nunca confie, né, sempre verifique. Então, toda nova conexão a qualquer aplicação, seja ela SaaS, on-premise, ele faz a verificação. Exatamente. Tá bom? Então, esse era do pilar aqui de gestão de acesso à rede e aplicações. Agora vai voltar a câmera no normal? Então, deixa eu corrigir o enquadramento aqui, porque já hoje é o dia das bruxas, né, gente? Aquela manualidade. Ih, caralho. Tá ok, Zé. Tá ok? Olha só, tá ok aí? Tá ok? Ótimo. Então tá ok. Aqui. Ótimo não tá. Nossa, deslocadão, Pedro. Então, vamos pro... Segundinho, gente. Só aqui, ó. Aí põe aqui. Agora tá ok. Porra, agora sim. Vamos pro próximo aqui. Pode ir. Então, o nosso próximo tópico, nosso próximo pilar é o boi. Não ficou bom? Um segundinho. Tá tortaço. Pera aí. Aí, beleza. Tá ótimo. Agora tá. Então, continuando. Nosso próximo pilar seria o de nosso pilar de PAN, de gestão de acesso privilegiado. Privileged Access Management. Então, o que a gente pode falar sobre PAN? A gente tem um amigo aí, nosso querido Gabriel, né, que trabalhou com a Vault One, que hoje faz parte do time de UpCloud. Eles entendem muito sobre PAN e a gente teve a oportunidade de trabalhar muito em proximidade com eles. Eu queria que o Pedro falasse um pouquinho sobre todos os desafios, conceitos e as coisas que o PAN ajudam na hora da gente buscar esse Zero Trust. Vai lá. Vamos lá. O PAN, muitas pessoas às vezes tem uma certa dificuldade de entender a real diferença dele
entre, por exemplo, a parte de single sign-on, né, e etc., e a parte do PAN, né? Mas eu já tenho single sign-on, eu já valido os acessos por ali, por que que eu vou precisar de um PAN, né? Porque qual que é a grande diferença? E também tem, às vezes, um pouco de confusão entre a diferença entre PAN e ZTNA também, tá? Mas ele é bem diferente, tá? Para falar a verdade, eles são complementares. Quando a gente fala ali de acesso, né, a gente tem a questão do acesso de fato privilegiado. Ou, basicamente, muitas vezes é um acesso que ele não é privilegiado no sentido de ter uma permissão muito alta, mas que ele precisa ser pelo menos auditado de alguma forma. Tá? E quando a gente fala de auditar o acesso, é depois que a pessoa clicou para acessar. Porque, assim, quando a gente trabalha ali com ferramentas de identidade, né, gestão de acesso, você faz todo o controle do que está acontecendo, você tem todo o controle, até o momento que a pessoa fez o acesso na ferramenta. Depois que o acesso aconteceu, obviamente você não enxerga. Você depende, às vezes, de log da ferramenta, que é muito difícil você ter log bem detalhado. Ali do que foi feito dentro de cada ferramenta, você vai ter isso em ferramentas maiores de mercado, mas muitas vezes você não vai usar, ou ela exige, às vezes, um licenciamento à parte para fazer isso. Ah, sim, que vai ser bem mais caro. Que é bem comum. E a mesma coisa, por exemplo, é com o ZTNA. O ZTNA ele vai controlar o acesso ali, junto da postura e etc. Mas ele fez, você passou pela postura, né? Você passou pelos requisitos ali impostos pela sua solução de ZTNA, acessou a sua aplicação SaaS, até aí você vai continuar mexendo, o que aconteceu lá dentro ninguém sabe, depois de um tempo ele pode validar de novo, se você é você, se o dispositivo ainda é confiável e assim vai. Mas o que acontece lá dentro da ferramenta, né? E aí vem a parte do PAN. Então, o PAN ele permite você gerenciar o acesso também, não permitindo que a pessoa ela tenha diretamente acesso ao local onde está a sua solução ou o seu segmento de rede, muitas vezes com um servidor, um banco de dados, por exemplo, e que esse acesso ele é auditado até depois de acontecer ele. Então, mesmo quando a pessoa abrir o website, clicar, logar na ferramenta, tudo aquilo está sendo auditado. Então, normalmente, as ferramentas de PAN, elas vão trazer aquele conceito de você poder fazer gravação de sessão. E isso é bem útil, por exemplo, para casos de terceiros. Então, você tem um terceiro que presta serviço para você e ele precisa, por exemplo, prestar manutenção no seu banco de dados. E esse banco de dados ele tem informações confidenciais e mais um monte de coisa ali que não pode, de forma alguma, ou ser comprometida, ou, por exemplo, ter uma tabela que seja deletada dentro daquele banco, ou a pessoa acessar de um dispositivo não confiável. Enfim, isso não pode acontecer. E, ao mesmo tempo, você precisa auditar, acompanhar aquele acesso em tempo real. Então, nesse sentido, esse terceirizado, por exemplo, ele pode acessar via PAN, e aí, um ponto legal, né? Para chegar no PAN, ele pode passar pelo ZTNA. Então, gostoso, hoje gostou do ZTNA, né? Eu gosto desse conceito. Eu trabalhei com isso um bom tempo, Só então um pouquinho, gosto disso. Eu acho bem legal essa parte. Então, você pode juntar todas as soluções que você tem. Então, a pessoa, para ela conseguir chegar na sua console do PAN, ela passa pelo ZTNA. Para ela conseguir agora chegou no PAN, né? Caiu na tela do PAN de autenticação. Para ela se autenticar no PAN, agora ela vai passar pela gestão de identidade e acesso, que vai validar também a parte de postura. E aí, quando ele cair na console do PAN autenticado, aí sim ele vai acessar o equipamento, né? O website, o servidor, banco de dados. Quando essa pessoa for acessar, né, por exemplo, um terceiro, ele não tem acesso à credencial. Esse é um ponto bem legal, tá? E é a grande diferença. A questão de você acessar via SSO é um acesso nominal, então você tem o seu próprio acesso, né? No caso de PAN, imagina que você tem uma conta de serviço compartilhada entre várias pessoas ali, uma conta root da AWS, que você só precisa acessar aquilo lá em casos muito específicos, né? Normalmente é assim que é o recomendado. AWS, né, ou qualquer cloud, qualquer serviço. Só que aquela conta, aquela conta compartilhada entre um time de 10 pessoas, 10 gestores de engenharia. Como eu sei que foi o Zé que usou aquela conta aquele dia? Porque é uma conta de serviço, é uma conta única, chamada, sei lá, cloud@macsolution.
Mas pode ter sido eu que tenha usado também no dia. Aí você vai ter que recorrer. Mas se você usou e não lembra, aí é procurar um médico, né? Sim, pois é. Mas aí você lembra, mas você não quer contar. Então você tem esse ponto de quem de fato usou aquela ferramenta. E aí entra a questão da solução de PAN. Ela consegue concentrar esse acesso e conceder esse acesso a essas pessoas definidas, só que sem que elas tenham visão da credencial que está sendo utilizada. Ela vai conseguir ver o usuário, mas ela não tem acesso à senha, tá? E ela acessa aquela ferramenta, todo acesso é auditado, com gravação, comandos que ela digitou num banco de dados, por exemplo, a gente consegue esconder tabelas, consegue identificar a pessoa que está acessando. Então o PAN ele entra nesse sentido aqui do Zero Trust. Ele vai garantir que, se é uma conta compartilhada, ainda assim é identificável, tá? Ela vai ser verificada toda vez que for feito um acesso, e todo acesso é auditado também, que é um pilar bem importante da parte de Zero Trust, que é o próximo, inclusive, que é a questão de visibilidade e monitoramento. Olha, spoiler! Já dei spoiler ao vivo, caraca! É a parte de auditoria. Então, ela vai possibilitar isso de acontecer, beleza? Então, acho que... Então, agora, ninguém está esperando por isso. Agora, a gente vai falar sobre o secreto quinto pilar, que é o pilar da visibilidade e monitoramento. Duas coisas extremamente importantes e negligenciadas, porque o pessoal acha que, tô controlando aqui, já instalei o endpoint, já instalei tudo que precisava, tá sossegado, se der algum problema eu vejo depois. E não sabe se o computador ligou, se não ligou, se está sendo utilizado da maneira correta, se não está, se está com os aplicativos que tem que estar, se tem um aplicativo lá que não deveria estar, se o cara está entrando num site com um web app que você nunca ouviu falar na vida, um monte de inteligência artificial bizarra com os nomes alternativos aí, que o cara entra lá, os dados todos sendo capturados. Então, visibilidade e monitoramento são essenciais no Zero Trust. E encerra pra gente aí falando um pouco sobre isso. Rapidinho, antes de eu falar, eu tava vendo os comentários aqui. Gente, ponto importante, tá? Não falei mal de Linux. Inclusive, nós somos muito amigos do Linux, sabe por quê? Porque a gente consegue gerenciar dispositivos. Então a gente se torna amigo de quem quer usar Linux. É verdade. A gente chega em empresa que o pessoal fala assim, cara, aqui é só Windows, e aí eu tive que colocar Mac para todo mundo, porque eu não consigo gerenciar Linux. A gente fala assim, então, relaxa. Ele falou, não, tem um monte de gente no meu pé querendo usar Linux, e eu falo que não dá. A gente fala, não, agora dá sim. Então, a gente é muito amigo de quem quer usar Linux. Conte com a gente. Eu não gosto, mas pode usar. A gente gerencia. Aí eu não vou usar. Eu vou usar Mac. Mas tudo bem. Gil, mas a gente Linux é bom. Tá tranquilo, a gente gerencia. E vamos falar um pouco sobre, então, o quinto pilar. Exato. De visibilidade. Esse último item aqui, acho que dá pra gente ganhar um tempinho ali para conseguir tratar das perguntas e tudo. Acho que o Zé resumiu bem. Ele é meio que o final de tudo, né? Então, é onde vai concentrar tudo que aconteceu dentro dessas ferramentas, seja de gestão de identidade, acesso, dispositivo, parte de acesso privilegiado, o seu ZTNA ou a sua VPN ainda, você não fez a migração ainda para o modelo ZTNA, parte de VPN, tudo isso vai concentrar em algum lugar, né? É o final de tudo que aconteceu, e é importante você ter esses logs para justamente ter visibilidade do ambiente. Mas às vezes o log só ele sozinho, né? Ele acaba não tendo muito valor ali no seu dia a dia. Ele talvez tenha um valor quando acontecer algum incidente, você precisa parar para investigar. Mas o grande ponto é que já aconteceu o incidente. Então agora ele não tem mais o que fazer, né? Você vai ter que lidar com ele. Então o ponto da visibilidade aqui, monitoramento, é você tentar prever que isso aconteça, né? Através de todas essas informações que essas ferramentas vão gerar, esses dados, para você conseguir prever o incidente antes que ele aconteça, né? E tomar ação. Então aqui entra muita questão de você ter ferramentas que vão permitir concentrar esses logs, seja uma ferramenta, né, ali de CIEM, por exemplo, e aí, claro, né, o CIEM ele não é bala de prata, você precisa ter ele muito bem configurado, ele precisa estar tendo as regras revistas o tempo todo, ele gera muito falso positivo, né, no início, então ele tem um trabalho muito grande ali do time que estiver gerenciando de ir peneirando de fato ali o que é um alerta real e o que não é, o que é um falso positivo, e isso leva tempo, precisa ter uma grande maturidade ali já no uso da ferramenta. Então, é um processo demorado, ele mais longo,
você vai ter que integrar muita ferramenta que vai trazer log diferente, né? Cada ferramenta às vezes traz um tipo de log. Não é o caso do Jump Cloud, é tudo padronizado, mas é o caso aí que a gente vê né, do mercado. Então, leva tempo isso, porém, a recompensa ela é muito grande, né? Então, você, às vezes, evitar um incidente de acontecer, ele pode significar muita coisa ali, e até o emprego de alguns, né? Muitas vezes. Ponto importante também, parte, como eu falei, alertas, e você identificar comportamentos que não são comuns, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala de identidade, tem aquelas soluções novas, né, de mercado, que é o ITDR, né, que é o Identity Threat Detection and Response. Basicamente, eles vão observar comportamentos relacionados à sua solução ali de identidade e acesso, para ver o que é estranho, o que não é comum, o que sai fora do padrão, e gerar um alerta para você, e muitas vezes já gerar uma resposta automatizada para aquele evento, bloquear uma conta, suspender um acesso ali em alguma ferramenta, né, remover de algum grupo de acesso. Então, isso tudo faz parte desse pilar de visibilidade e monitoramento. E um ponto bem legal até aqui, que eu me lembrei agora, falando de ITDR, é que, por exemplo, a Jump Cloud recentemente adquiriu uma empresa focada em ITDR. Ah, é? Mas qual foi? Não lembro. Ela chama Breeze, ela usa a parte de IA, tudo, para fazer essa. Então vai ter novidades relacionadas a isso logo mais. Então acho que esse era o ponto que eu queria trazer sobre esse último pilar, e agora acho Mas, que... Pedro, por que você está falando tanto desse tal de Jump Cloud aí? Que é Jump Cloud? O que é Jump Cloud, Pedro? O jabá agora. Momento jabá. Gente, o Jump Cloud acho que não é novidade para ninguém, né? Nós somos a Não, peraí. Não é novidade para ninguém, não, porque tem uma galera aí que está assistindo, sim. E eu espero que não seja só cliente nosso que está assistindo, mas tem um monte de cliente, agradeço demais os clientes que estão assistindo, os amigos que estão assistindo, os parceiros que estão assistindo, e tem uma galera aqui que está assistindo que eu não sei quem são, que são pessoas que se interessaram pelo assunto que a gente ia abordar. Espero que estejam gostando do conteúdo e da maneira como a gente entrega esse conteúdo. A ideia é entregar mesmo de maneira diferente. É podcast, é webinar, é tudo misturado. É isso, é o nosso jeito de fazer as coisas. E o Jump Cloud é a ferramenta a qual a gente, como Mac Solution hoje, maior parceira da Jump Cloud no Brasil, é a ferramenta que a gente representa, é a ferramenta que viabiliza tudo isso que o Pedro estava falando, esses 5 pilares, é uma ferramenta que te ajuda a alcançar uma maturidade muito maior no Zero Trust e em muitas outras coisas. Então, Pedro, o que você tem a dizer sobre isso? Acho que assim, o Jump Cloud ele é uma solução que ele vai conseguir abordar todos esses pilares ali e trabalhar em conjunto para você conseguir alcançar o Zero Trust. Só que de uma maneira muito mais simplificada, rápida, né? Porque ele junta tanto a questão de identidade, acesso e dispositivos numa única plataforma e, recentemente, também agora a parte de acesso privilegiado de forma padronizada. Então eu comentei, tem a questão dos logs, né? Como que você padroniza isso? Várias ferramentas. No Jump Cloud isso já acontece de maneira mais simples. Como que eu consigo ter integrado minha gestão de dispositivos, identidade, acesso privilegiado? Também a solução consegue entregar isso de forma 100% integrada e simplificada. Sim. Então o processo para você conseguir alcançar esses pilares, tudo bem que em algum momento você pode depender de outra ferramenta que não esteja, né, no portfólio da própria Jump Cloud e da Mac Solution, como é o caso do ZTNA. Mas a solução ela vai conversar muito bem com essas outras soluções de mercado, que você vai integrar, seja um EDR, um ZTNA, um ITDR, e assim vai. E se não conversar, a gente traduz, a gente dá um jeito de fazer conversar, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vida. E queria aproveitar agora, então, e entrar na parte de perguntas. Tem algumas perguntas, tem uma, inclusive, que acabou de vir, do Maicon Leite, que eu achei fantástica. Pedro, existe uma ordem de implementação entre PAN, ZTNA, MDM, EPM e alguma estratégia Zero Trust? Vamos lá, deixa eu só jogar aqui para a tela, para todo mundo ver. Obrigado, é verdade. Olha, eu acho que não tem, assim, não tem uma ordem certa que seja uma bala de prata, tá? Para resolver. Tipo, se você começar por esse aqui, você já vai estar resolvendo todos os seus problemas. Eu acho que depende muito de, assim, questão do momento da empresa, né? Muitas vezes você já tem ali uma solução, às vezes, de gestão de identidade,
e você tem um grande perigo, você está correndo um grande perigo ali de acontecer um incidente, caso você não audite um acesso. Vamos supor que a sua empresa, o seu principal produto da empresa, vamos dizer assim, ele esteja dentro de uma cloud. Tá? E essa cloud, esse produto, por mais que você tenha um time interno, você tem um time de terceiros que te apoia ali muito forte nisso, para manter isso no ar. Então, nesse caso, por exemplo, pode ser que você começar por um PAN seja mais importante do que você, por exemplo, fazer, vamos supor, ter uma solução de ZTNA, nesse caso. Então, Porque não existe por exemplo, entre esses protocolos, essas paradigmas, ou seja lá essas siglas, como você quiser chamar, não existe uma ordem que você precise adotar para que, um depende do outro estar configurado para que você tenha como usar aquele. Todos eles vão acabar conseguindo funcionar separadamente, porém, claro, você vai ter uma dificuldade maior em alguns pontos. Por exemplo, tá? Vamos supor que você quer implementar o ZTNA, só que você precisa garantir a postura do dispositivo, ok? E você não tem uma solução de MDM, mas você já comprou o seu ZTNA. E aí você fala agora, putz, agora eu acabei de comprar meu ZTNA e eu tô com budget agora para comprar mais uma ferramenta. Só que eu preciso garantir que o ZTNA esteja 100% funcional em 2 meses, um exemplo. Tá? Para você garantir postura de dispositivo, você vai ter que garantir aplicação de política, aplicação de software que está instalado, garantir, né, que todos os equipamentos tenham aquele baseline que você definiu, seja de política, de software, de algum arquivo que você deixa na máquina, que isso também acontece, e assim vai. Como que você faz isso sem ter uma ferramenta que vai permitir que você gerencie isso de forma remota e centralizada? Você teria que acessar dispositivo por dispositivo. Ia ser uma alegria. E garantir. Aí toda vez que você esquecer de instalar em algum dispositivo, aquele dispositivo não consegue acessar o ZTNA e ficar sem acesso à rede. Então, assim, nesse cenário, por exemplo, seria legal você já ter uma solução de MDM implementada para garantir essa postura, seja de configuração, políticas, né, softwares instalados via MDM, e aí o seu ZTNA consome essa postura, garantida pelo MDM. E aí, por exemplo, o pessoal precisa se autenticar no ZTNA. Se você não tem uma base confiável de autenticação ou um local que você consiga direcionar todo mundo que vai usar o seu ZTNA para se autenticar, aí também fica mais complicado de você implementar. Então, nesse caso, uma solução de gestão de identidade e acesso vai permitir que você concentre o acesso do ZTNA através dessa solução. Então, varia ali do momento, tá? Mas, claro, se você... eu entendo que, assim, se você tem um MDM e uma solução de AM já implementada, acaba facilitando a implementação de todas as outras, tá? Perfeitamente. E o nosso querido Robert Coelho perguntou, existe uma ordem... Opa, subiu? Não. Isso. O ZTNA substitui o PAN e vice-versa? Quais são as diferenças entre eles? Bom, beleza. Inclusive, eu até esqueci de compartilhar uma imagem aqui, que eu acho que vai me ajudar a responder isso aqui. Quer compartilhar? Eu vou compartilhar aqui a imagem. É bem rapidinho, só para... Deixa eu mostrar aqui a arquitetura de PAN. Eu vou deixar dividida a tela aqui de novo. Isso, aí ficou totalmente desalinhado, só o segundo. Isso, eu para cá. Eu usei aqui a topologia aqui de arquitetura, né, de PAN da própria Jump Cloud. Eu ia mostrar ela quando eu estava falando do PAN, esqueci, e agora acho que ela é útil. Qual que é a grande diferença, né? Os dois, ele tem a parte ali do conector, do broker, tá? E acho que isso que gera um pouquinho de confusão, muitas vezes. Porque os dois eu não chego diretamente, né, na ferramenta ali que eu preciso acessar. Mas qual a grande diferença, né? E aí, eu tinha deixado aqui também, quando eu estava preparando o material, uma analogia bem legal também sobre essa parte do PAN, né? O ZTNA, ele é como se fosse, né, a segurança na porta da rua, né? Então, o broker, o conector do ZTNA, no caso, ele vai checar o seu ingresso, vamos dizer assim, imagina que você está num show, tá? Show de rock, esse é o contexto. Ele vai checar o seu ingresso, para garantir que você é você. Ele vai checar se você tá bem, para poder ficar ali dentro do show, se não tá passando mal, tudo que é, vamos dizer assim, a saúde do dispositivo. Vai checar se você não tem nada ilícito para entrar no ambiente,
que também é garantir a postura do dispositivo, garantir que você é de fato confiável, tá? E aí, uma vez que você entrar, o conector, né, no caso do ZTNA, ele vai falar assim, beleza, o seu assento é ali, pode ir dali, e dali você vai conseguir ver o palco X, que é o que você comprou para o show, e é, vamos dizer assim, o que o seu acesso no ZTNA permite fazer, tá? Se você precisar ir para um outro setor, por exemplo, talvez você precise passar por essa verificação tudo de novo. Quando você chegar no outro setor, ele vai falar assim, me mostra o ingresso, para ver se você tem acesso nesse setor. Deixa eu ver se você não tem nada ilícito agora, de novo. E assim vai. Então, esse é o papel do ZTNA e do conector do ZTNA. No caso do PAN, ele é como se fosse assim, você tá no show, e agora você quer ir no backstage, conhecer lá o artista, o show de rock. E aí, no caso, o PAN, ele é quem faz a segurança ali do camarim. Então você já está dentro do ambiente, você já está dentro ali do local do show, do estádio, por exemplo. E aí o PAN vai ser aquele segurança que fala assim, beleza, você tem acesso para ir lá no camarim, só que eu vou acompanhar você. Vou ver tudo que você vai fazer lá e vou garantir a segurança daquele artista que você está indo ver no camarim. Até no banheiro ele vai seguir? Até no banheiro. Aí é complicado. Mas tem que fazer, zero trust. Zero trust. Então, ele vai garantir que tudo que está sendo feito lá é permitido. Então, todas as ações, o PAN consegue fazer isso. Você executar um comando, você acessou um servidor, seu acesso está sendo gravado. Você executou um comando, esses comandos estão sendo gravados também, identificados. Se você digitar um comando que não é permitido, o PAN corta seu acesso na mesma hora. E é isso que um segurança faria. Se você começar a fazer uma ação que não é permitida, ele vai falar assim, opa, não, tá fora, e você perde o acesso. Isso se ele não te descer o cacete, né? Exato. Então, acho que essa seria a analogia. Então, os dois trabalham com conectores, tá? Mas os conectores, eles fazem papéis diferentes. Enquanto o ZTNA é para fazer toda a verificação antes, de fato, da pessoa chegar no destino, o PAN, ele faz a verificação já quando ela já está acessando aquele alvo, né, aquele destino, tá bom? Então, acho que essa é a grande diferença, que eu deixei de exemplo a topologia só para vocês entenderem. Perfeitamente. Então, vamos voltar a câmera para a gente ir para a última pergunta. Um segundinho. Tá um pouco torto, mas tá bom, tá tudo bem. A última pergunta é do Maicon Leite, que ele perguntou o seguinte, jogando na tela. Jump Cloud oferece suporte nativo a ZTNA ou precisa de soluções de terceiros? Pedro. Acho que esse é um ponto importante. Isso, eu achei excelente a pergunta. Gerar confusão, porque a gente recebe bastante essa pergunta e a gente sempre é bem transparente em relação a isso. O Jump Cloud, né, em alguns materiais, por exemplo, você vai ver a parte do Zero Trust, tá? E o Zero Trust, nesse contexto, né, do Jump Cloud, é principalmente a parte da gente sempre verificar o acesso a aplicações via processo de single sign-on. Então, quando você integra uma ferramenta no Jump Cloud, você consegue criar políticas, né, que a gente chama de políticas de Zero Trust, são as políticas condicionais. Vou validar a postura do dispositivo, vou validar se ele é um dispositivo confiável, vou validar a rede que essa pessoa está acessando, vou validar o usuário, pedir MFA, dependendo do tipo de acesso, vou validar o navegador que ela está usando, e assim vai. A parte do Network Access é o que fica de fora. E acho que isso, às vezes, pode gerar um pouco de confusão. O Zero Trust, né, é como se fosse a cultura, né, vamos dizer assim. E já o ZTNA no mercado, ele foi muito mais para a linha de fato de ser uma solução. Então, quando você pesquisa a solução de ZTNA, você vai encontrar diversos fabricantes. Não é o caso do Jump Cloud. O Jump Cloud não atua nessa camada de Network Access, tá? Mas ele se integra a todas as ferramentas de Network Access mais comumente usadas no mercado, como Netscope, Zscaler, Palo Alto, Akamai, e assim vai. Tá? Então, ele complementa essa solução para fazer a parte de verificação de identidade e também ele consegue fazer o próprio Jump Cloud a parte de postura de dispositivo, né? E ser complementar à própria postura da solução de ZTNA. Tá bom? Perfeito. Muitíssimo obrigado. Agora, eu queria, Pedro, antes da gente terminar, apesar de eu ter dito que era a última pergunta, eu queria que você respondesse algumas aqui, mas bem mais rápido. Tá bom. Bate bola, jogo rápido. Vamos lá. Primeira. Quais são os 3 principais indicadores que uma empresa deve ter
Quais são os 3 principais indicadores que uma empresa deve avaliar para saber sua maturidade Zero Trust antes de começar a implementação? Resposta rápida. Mas esse acho que é um ponto difícil, mas vou tentar ser rápido. Acredito que é parte de gestão de identidades. O pessoal vai falar que eu estou vendendo o Jump Cloud. Mas assim, eu acho que os primeiros passos acho que são gestão de identidade, acessos e dispositivo, pensando muito rapidamente, porque de fato é a tríade, né? Santíssima Trindade. Mas assim, se não fosse considerar esses 3, né, vamos falar de outros. Mas eu consideraria a parte de cultura, tá? Também, conscientização e cultura, acho que é um ponto importante, porque de fato é isso que vai. Acho que assim, junto a esses 3 pontos, mas vamos adicionar um quarto aí que é muito importante, que é o quê? Não adianta você ter tudo isso se as pessoas não vão praticar isso no dia a dia. Se elas vão ficar compartilhando credencial, ou vão querer ficar colocando todo dia um sistema novo dentro da empresa sem utilizar, vão querer acessar qualquer site sem antes se preocupar se aquele site é seguro ou não. Então, acho que um ponto principal aqui é a questão da cultura, tá? Então, acho que é avaliar como está a cultura da empresa disso. Tá bom já. Era para ser mais curto, mas tá tudo bem. E agora a última, para encerrar, resposta rápida. Pedro, hoje qual é a melhor prática de mercado para uma empresa de médio porte ter VPN ou ZTNA? Olha, se você não tem nada e vai expor, vai de VPN inicialmente, que é mais barato, mais rápido de implementar, tá? Agora, se você consegue implementar um ZTNA, vai de ZTNA, é a solução hoje de mercado, é a mais atual. As soluções, os fabricantes de VPN estão meio que quase matando o produto aos poucos e migrando tudo para ZTNA, tá? Então eu acredito que se der, comece com ZTNA já. Vamos de ZTNA. A sigla, inclusive, é muito legal de falar. E é isso, gente. Queria convidar uma última vez para vocês. Façam o assessment, é totalmente de graça. Tenho certeza que vai ajudar. E esqueci o que eu ia falar. Faz o assessment lá, é muito legal. Sim. E o que é isso que tá acontecendo? O assessment. Que isso? Só diga só. Never trust. Olha lá, já tá bagunçando tudo aqui o Digsol, assassinar. Essa pergunta que eu respondi, por onde eu devo começar ali, quais são os pontos principais para considerar no Zero Trust, o assessment vai ajudar justamente nisso, ver onde está o gap, o maior gap dentro da sua empresa. Tá? Isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui, estendemos aí uns 10 minutinhos do que a gente planejava, eu quero agradecer demais a presença de todo mundo, foram mais de 50 pessoas na live, muito obrigado a cada um de vocês, sendo clientes ou não. Queria deixar só por último, o Paulo Hidaka deu um depoimento que eu gostei bastante aqui. Eu queria deixar para a galera que não é cliente, estamos com o Bruno e a Max Solution desde 2017, 8 anos. Após a pandemia, passamos por obstáculos com a estrutura toda migrando para o remoto. Com o Jump Cloud, estamos melhores nos aspectos de controle e segurança, em busca de políticas que cercam ZTNA e PAN. Um abraço a toda a equipe. Paulo, um abraço para você. Obrigado. Toda a equipe gosta muito de você. Precisar, conta com a gente sempre. Beleza? E se você ainda não é cliente, tá esperando o quê? Vem falar com a gente. Tchau, 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 gente. Até mais. Eu tenho que encerrar a live.